Hey, what's up, guys? E aí, galerinha, como é que vocês estão? Quanto tempo que eu não apareço aqui com um research vlog, né, meus queridos? Já porque as coisas têm estado muito caóticas na minha vida. Já vou começar aqui falando que o artigo que eu tinha submetido logo antes de subir o Fuji, ele foi aceito! Yay! Então, a tia Erika vai apresentar esse artigo num workshop que vai estar acontecendo dentro da conferência EMNLP. Como é que é o nome em inglês completo? Pera rapidinho. Empirical Methods in Natural Language Processing. Essa é uma das, assim, uma das grandonas, né, das conferências grandes internacionais que a gente tem em NLP. É a minha primeira conferência em NLP que eu vou estar participando, então eu tô muito animada. E ela vai ser presencial, quer dizer, na verdade ela vai ser híbrida. E eu consegui autorização do meu trabalho para ir lá, então eles vão pagar a minha passagem, vai ser em Abu Dhabi, lá nos Emirados Árabes, e eu tô muito animada, porque a única vez que eu fui, assim, eu já passei por Abu Dhabi pelo aeroporto, mas eu nunca fui visitar a cidade de fato, né? Então acho que vai ser bem legal. Tô um pouquinho nervosa porque faz muito tempo que eu não apresento, acho que a última vez que eu apresentei, bom, primeiro, a última vez que eu apresentei uma conferência foi em 2019, que também foi a última vez que eu apresentei pessoalmente, né, alguma coisa. Então, eu estou bem ansiosa. Mas, também tô muito animada, e tô muito feliz mesmo. Esse artigo, eu comecei a trabalhar nele em ano passado, 2021, quando eu comecei a fazer meu RA. Ele virou um artigo lá pro final de 2021, submeti para um workshop, que era para uma conferência, para a conferência de KCL, que é uma outra conferência muito grande, mas ele não passou. Daí eu submeti de novo para uma outra conferência. E ele não passou. Foi um outro workshop, também dessa mesma conferência, na verdade, só que ele não passou. Falaram que não sei, não curtiram o negócio, né? Eu não entendi direito por que não curtiram, mas tudo bem. Era, o Suki era daqui também? Eu não sei agora, hein? Acho que eu tô confundindo os workshops. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, não. O Suki era pro NACL, né? O NACL, que é uma outra conferência, North American Chapter of the Association of Computational Linguistics, que é a Structure and Instructionology Integration, que é basicamente o mesmo tema do workshop que eu tô participando agora. Só que assim, eu fiz uma... Assim, depois que a gente passou por esse segundo workshop, o Suki... Ah, tá, vamos lá, vamos contar a história inteira. O primeiro workshop que eu submeti era o Negative Insights in Natural Language Processing, com ACL. Foi com ACL, que é uma conferência enorme aí. Não passou, né? Então, aí depois eu tentei pro Suki, que é Structure and Unstructured Knowledge Integration, que foi pro NACL, também não passou. E aí, depois disso, eu percebi, falei, o paper do jeito que tá, ele não vai rolar. É porque assim, o negócio começou, né, tentando utilizar métodos de subespaço pra fazer retrieval. Ah, na verdade, acho que eu nem podia estar falando, né? Porque o artigo não foi... Porque tem toda a questão da anonymity period. Na verdade, já que eu já fui aceita, anonymity já... Ah, então eu posso, tá ok. Pera, eu vou checar. Então tá, é porque assim, ai, meu Deus. Muitas coisas pra gente falar aqui. É que assim, quando você submete um artigo para uma conferência que faz o peer review, né, a revisão por pares, algumas conferências têm o que eles chamam de anonymity period, que é o período de anonimidade, que é basicamente... Eu nem sei se existe essa palavra em português. Basicamente, durante esse período, você não pode falar sobre o seu trabalho, porque isso pode acabar ferindo o double blind, né, o duplo cego, porque em teoria os revisores, eles não têm que saber quem é você, qual é o seu trabalho, e se você ficar falando do seu trabalho no Twitter, por exemplo, o revisor pode acabar vendo e ele pode associar, pô, o artigo que eu recebi pra revisar deve ser dessa guria aqui, porque ela tá falando a mesma coisa que tá no conteúdo do artigo. Então a gente não pode ficar falando, por isso que eu fiquei meio preocupada aqui, mas no caso dessa conferência, esse período era desde um mês antes da submission deadline, né, do prazo de submissão, até o dia que seu paper é aceito. E no caso, o meu já foi aceito, então eu posso falar dele. Enfim, então é por isso que só esclarecer isso. Então, o artigo, ele começou assim, era pra fazer retrieval, ou seja, eu coloco lá, busca, né? Vamos falar, busca, basicamente é busca. Eu coloco lá uma frase e eu quero uma imagem que represente, que mostre essa frase, basicamente. Ou eu tenho uma imagem e eu quero conseguir um texto que explique o que tá nessa imagem. Só que não é geração, tá? É só retrieval. Então, assim, as imagens e os textos, eles existem. Eu vou pegar, colocar meu texto ali, eu quero receber minha imagem. É o que a gente faz no Google
né, a busca de imagens no Google. E a ideia era fazer isso utilizando os métodos do subespaço. Se você não sabe o que são esses métodos de subespaço, eu tenho um vídeo introdutório bem, assim, né, de uma forma bem didática. Eu espero que seja. Aqui no canal, então já vou deixar aqui o link nos cards. E a ideia era aplicar para essa multimodalidade, né, então imagens e textos, porque eles não são o mesmo tipo de dados. E deu muito ruim. Os resultados não deram bons, mas é porque eu estava utilizando features pré-treinados que não foram feitos para serem utilizados da forma como os subespaços modelam os dados. E eu vi isso como um negative insight, né? Tudo faz, assim, pela forma como os features são treinados lá, tudo me levava a crer que os subespaços seriam bons modelos, mas no final eles não foram, e era isso que eu estava reportando. Por isso que primeiro eu submeti para o Negative Insights em NLP, para explicar, né, que o modelo de subespaço, apesar dele ser muito bom, quando é unimodal, né, quando você trabalha só com imagem ou só com texto, a gente tem provas disso, a gente tem vários artigos em cima disso. Quando vai nessa parte da cross-modalidade, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Era basicamente isso, e no final eles não gostaram da ideia, falaram que não tinha o método proposto, sei lá, eles não curtiram. As reviews foram, na verdade, foram bem bostas. As reviews desse workshop foram muito ruins, porque pra mim eles estavam querendo algo que funcionasse, e aí não faz sentido, porque a gente tá falando de um negative insight, né? Negative result, né? Então, insights on negative results. E eles queriam resultados positivos. Assim, eu achei as revisões muito fora não tava dentro do escopo do workshop. Daí a gente foi e trocou pro SUK, né? Que é o Structure and Unstructured Knowledge Integration. Porque os features que a gente estava utilizando, ele fazia uso de estrutura. Quando a gente fala de estrutura, por exemplo, né, a imagem, ao invés de você colocar a imagem inteira, você fala, olha, nessa imagem a gente tem uma pessoa, aí mostra lá na imagem onde tem a pessoa, que tá carregando uma caixa, daí mostra a relação da caixa com a pessoa. Esse framework que a gente utilizou para treinar as features, ele fazia esse tipo de uso de estruturas. Mas também não gostaram, as reviews foram bem bostinhas também. Assim, sabe, umas reviews muito assim, ai... Eu não curti. Aí eu fiquei velho, sabe? E aí esse artigo ficou meio ali escanteado um tempo. Comecei a trabalhar no outro, que foi rejeitado também, mas ele tá submetido de novo, vamos ver. Vai sair resposta no primeiro dia da conferência, então eu vou estar lá na conferência e ver recebendo a resposta. Eu tenho que trabalhar no rebuttal dele. E eu já explico o que é um rebuttal. Ficou lá parado. E daí a gente veio e achou esse workshop pro IMNLP, que é o mas são tantos nomes. The First Unimodal and Multimodal Induction of Linguistic Structures Workshop. Que é basicamente o que o SUK propôs, né? Só que nessa questão de induzir as estruturas, né? Em unimodalidade e multimodalidade. Que aí deixou o negócio ainda mais, assim, né? Niche. E o nosso trabalho se encaixava bem. Só que daí eu mudei a história. Em vez de falar, vamos fazer retrieve, não sei o que, não. A gente vai fazer o seguinte, a gente tem essa caralhada de feature aqui, a gente quer saber como é que eles funcionam. E o subespaço, ele é baseado em PCA, né? E se você trabalha com PCA, Principal Components Analysis, ele é um método muito bom para visualização. Não é perfeito, porque ele não conta com não linearidades dos dados, mas ele é muito utilizado para isso. E os subespaços, eles são uma ótima ferramenta também para fazer visualização e fazer análise. Tanto que parte da minha tese do doutorado foi em cima da análise de word embeddings baseado no subespaço. Então eu trouxe essa ideia e aí a gente fez um artigo ali analisando vários tipos de features multimodais que utilizavam de estruturas e não que se utilizavam ou não de estruturas, e a gente comparou para ver se realmente vale a pena, porque quando você começa a inserir essas estruturas, você precisa ter algum método que extrai essas estruturas primeiro, e normalmente são muito caras computacionalmente falando. Você tem que dedicar um esforço ali computacional para conseguir retirar conseguir essa informação, ou você vai ter que ter alguém que vai estar ali manualmente colocando essas informações, então isso também é custo. E aí a gente tá vendo, será que vale a pena mesmo ou não? E ficou um paper muito bacana, na verdade ficou um paper assim que eu tô muito mais feliz com ele do que como ele tava antes, porque antes parecia assim que... o subespaço não presta. Não é isso, cara. Não é isso que a gente queria dizer, mas foi meio que a mensagem que acabou passando. E olha só, cara, pra vocês verem, quando eu escrevi esse artigo a primeira vez, eu mandei pro Fukui Sensei, né, meu orientador do mestrado e doutorado. E ele falou assim, Erika, eu não acho que vai ser uma boa você submeter esse artigo, porque eu acho que ele tá pintando o subespaço de uma forma meio negativa. E eu não entendi muito bem o ponto, os resultados que você tá falando aí são meio inconclusivos, né? Mas aí eu fui cabeça dura, né? E aí eu conversei com os meus colegas ali do trabalho. Eles falaram que, a gente acha que tem chance, porque é um workshop e tal, e no final não passou, né? Então...
Fukui Sensei, cara, a cabeça dele tá lá na frente, velho. Eu tinha que ter escutado ele lá naquela época. Mas se eu não tivesse passado por todas essas rejeições, eu não saberia exatamente como colocar o artigo, né? Como repaginar o artigo. Porque eu consegui ver o que a galera não tava curtindo dele. E no final é isso, gente. Submissão de artigos são isso. Você tem que tentar agradar os revisores, né? E eu percebi isso e consegui reformular ele de um jeito que foi de bom grado pra galera. Eles curtiram. E aí foi aceito. Então, é isso. Essa é a história desse artigo. E é muito maluco porque ele vem do News to Meme, tá? O News to Meme é um artigo... Eu tenho até a minha apresentação da... Acho que foi no CS Seminar que eu falei do News to Meme. Aqui no canal também vou deixar nos cards. Que é basicamente um gerador de memes, tá? Porque foi assim que eu comecei minha pesquisa. E era trabalhando com multimodalidade, usando subespaço. Só que na época, o que eu fiz? Foi tipo assim... Foi não é trapacear, mas assim, em vez de trabalhar diretamente com imagens e textos, que é um treco muito difícil, porque são tipos de dados muito diferentes, né? O que eu fiz? Eu transformei as imagens em texto, né? Eu passava um detector de objetos na imagem, aí achava lá mesa, cadeira, pessoa, né? E essas palavras eu utilizava para representar aquela imagem. Então, no final, eu tava trabalhando só com texto. Então, assim, foi um trick, assim, que eu usei. E foi muito bom para gerar memes, né? Só que, assim, esse artigo do News to Memes, ele também foi rejeitado 2 vezes antes de eu conseguir que ele fosse aprovado, tá? Fosse aceito. Então, ele foi rejeitado... eu não lembro mais as conferências. Sei que uma foi de Big Data, que no final, eu nem sei por que eu submeti para aquela conferência, porque eu não tava mexendo com Big Data, né? Foi o Big Data do IEEE e foi o International Conference Multimedia Retrieval. Tá vendo como a Retrieval já tava aí desde aquela época, né? Também não passou porque eles não achavam que era realmente um Retrieval. É Retrieval, pô. Então era Retrieval, mas eles não gostaram. Também porque o negócio... E no final só passou no MVA, que é o Machine Vision Applications. Foi onde a gente conseguiu o nosso prêmio de melhor pôster da conferência. E aí é interessante que, né, o sucessor desse artigo também passou por todos esses problemas. Mas isso mostra pra gente, galera, que quando você tem uma ideia bacana, você tem que... persevere em cima, sabe? Você tem que continuar ali, porque no final, muitas vezes, a galera só não entendeu o que você tá fazendo. Tem um pouco da parte de que os revisores, eu tenho várias críticas contra o sistema de revisão de pares no momento, né? Então, a questão da motivação dos revisores, eu acho que muitos revisores não são muito motivados na hora de revisar os artigos e fazem um trabalho bem meia boca mesmo. Mas tem o fato de que às vezes a gente falha mesmo em passar mensagem, né? Passando por todas as iterações, eu consegui fazer um artigo que eu tô mais feliz, e isso é o mais importante, né? E que também agradou aí os revisores, então eu tô bem feliz com isso. Eu falei pra vocês que eu ia explicar o que é um rebuttal, né? Porque assim, olha, as conferências, pelo menos na área de NLP, né? E na área de visão computacional, até onde eu sei. Eu não sei em outras conferências, em outras áreas. Essas conferências grandes, normalmente você faz assim, você submete seu artigo, ele passa pelo processo de revisão. Vai ter 3 revisores lá que você não sabe quem são, eles também não sabem quem você é. Eles vão revisar teu artigo e vão dar o veredito deles lá, o que eles acharam do teu artigo. Aí o autor, ele tem um período de resposta para escrever um rebuttal. O rebuttal é basicamente você explicar qualquer dúvida que os revisores tenham expressado nas revisões deles, críticas que eles tiveram, e você falar como que você consertaria seu artigo para seguir as recomendações dos revisores. E aí, baseado na tua resposta, né, o chair da tua área ali, que vai estar responsável em dar a aprovação final dos artigos ou não, ele vai ver se vai te aceitar ou não. Eu acho que normalmente as conferências têm só uma resposta. Quando a gente fala de publicação em revista científica, né, journals, aí normalmente é mais um vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Essa parte de rebuttal aí vai até sabe lá desde quando. Mas com conferência, por causa dos prazos, né, eles são muito limitados, porque a conferência vai acontecer em algum momento. Normalmente você tem esse direito de uma resposta, né? O teu rebuttal. E aí vai chegar a resposta, o resultado, né? Essa outra conferência que eu submeti, que é o EACL, que é o European Chapter on Association, Computational Linguistics e tal. No dia que eu estiver nessa conferência, então vai ser uma lindeza, que eu vou estar lá assistindo as coisas, vou estar apresentando e ao mesmo tempo vou ter que estar correndo atrás disso, mas tudo bem. É isso, gente. Aí eu tô bem feliz. Hoje eu já recebi a minha passagem, já acabei de fazer meu registro, né?
Minha inscrição? Minha inscrição na conferência. E aí é só, agora eu tenho que preparar a minha apresentação. Porque essa parte vai ser um pé no saco. Mas eu vou trazer vocês comigo. Eu tenho um vídeo no canal, né, falando sobre isso. Mas mostrar pra vocês como o negócio acontece de verdade, acho que seria interessante. Então esse vídeo vai ficar mais, esse vídeo eu vou deixar só como mais um update das coisas, por isso que eu não tô submetendo. Não tô submetendo, olha a cabeça aqui. Eu não tô subindo muito vídeo no canal, porque tá uma loucura, Espero que vocês tenham gostado desse update. Espero que todos estejam bem. Até a próxima. Tchau, tchau.